Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, trabalho com inteligência artificial e hoje vou trazer um vídeo que muita gente me pergunta: poxa, eu coloco numa inteligência artificial uma foto minha para ele gerar fotos diferentes, mas nunca fica bom. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso e ter resultados perfeitos. Bom, então para isso a solução que a gente vai utilizar é o Fall AI. O Fall AI, na verdade, é uma ferramenta de desenvolvedores, mas, apesar de ter um pouquinho algumas coisas técnicas, vocês vão ver que é bem simples fazer exatamente o que a gente está buscando, que é ter fotos com a nossa cara, sem deformações, sem qualquer diferença. Então vamos lá, a primeira coisa, lógico, vocês vão ter que criar uma conta, vocês vão fazer login na conta, tá legal? Então, como eu comentei, como ela é uma ferramenta mais para desenvolvedores, você não precisa ser desenvolvedor, mas você vai precisar criar uma conta no GitHub. O GitHub também é super simples, entra lá, faz seu cadastro, e aí você vai entrar no Fall AI com a sua conta do GitHub. Então eu loguei aqui, verificou minha conta, e agora eu estou aqui no Fall AI, tá? Aí eu tenho duas opções, vocês vão ver que aparece bem aqui no começo, quando você faz, que é o Train Flux LoRa, ou Train Flux LoRa for Portraits, tá? Aqui, se você quer imagens muito mais de face, de rosto, mas aqui você pode fazer um geral, que inclusive não precisa ser necessariamente a sua face, a sua cara, as suas fotografias, pode ser o seu produto também. Então você às vezes quer, ao invés de ter que contratar um fotógrafo para tirar, você tem um produto físico, quer colocar lá, você pode utilizar também a inteligência artificial para fazer esse treinamento e exportação dessas imagens. Então eu vou treinar um geral, né? Vocês vão ver que mesmo assim vai ficar bastante interessante. Então eu clico aqui em Train Flux LoRa, mas antes disso eu preciso colocar crédito na minha conta, porque tem um custo, tá? Vocês vão ver que é mais ou menos uns $2, tá? Para fazer o treinamento, tá? E depois do treinamento aí são alguns centavos de dólares para você gerar cada uma das imagens, a gente vai ver. Então eu vou vir aqui, eu tenho já $1 que ele te deixa por padrão, mas eu clico aqui no mais para adicionar. Então a gente vai precisar colocar, o mínimo que você vai colocar é $10, mas então vocês vão ir com $10, vai conseguir gerar aí centenas de imagens. Hoje $10 está R$ 60 na gravação desse vídeo, quem sabe amanhã, né, do jeito que tá, vai ficar aí R$ 1 milhão, espero que não. Então clico aqui em Buy $10, ele vai me jogar para o Stripe, e aí eu coloco as minhas contas aqui, vou colocar meus dados para fazer esse pagamento. Bom, pronto, então agora estou com $11 na minha conta, então eu vou voltar lá, posso voltar aqui em Home, que ele vai estar aqui o Train Flux LoRa, e aí eu posso adicionar as imagens, tá? Então eu posso vir aqui, clico em adicionar as imagens, e vou selecionar algumas imagens. Você pode aí trazer, recomendo pelo menos no mínimo 5, mas super recomendado mais de 10 imagens, e aí com você de várias formas, de várias poses, com várias roupas. Quanto mais você trouxer isso, mais vai ser interessante. Ou mesmo, não precisa ser com várias roupas não, é que vocês vão ver que se você fica sempre com a mesma roupa, tende a criar as imagens sempre com aquela mesma roupa. Vocês vão ver que talvez aconteça aqui, que eu vou exatamente fazer isso. Então eu tenho aqui, ó, 30 imagens minhas, tá? Que em poses, mas você vai ver que é com a mesma roupa, com o mesmo cenário, sem fundo, sem nada. Não importa, você pode pôr com fundo ou não. Aqui eu vejo que tem bons resultados. Então, se você já fez algum ensaio, alguma coisa, né? Você pode colocar e adiciono todas essas imagens aqui. Ele vai começar a carregar todas essas imagens, tá? E o que você precisa escolher é exatamente o trigger word. Trigger word vai ser exatamente a frase ou a palavra que, quando você estiver gerando as suas instruções de imagem, ela vai gerar. Aqui eu vou pôr então Caio e A, tudo junto, tá? Não recomendo vocês colocarem palavras como, sei lá, pen ou o próprio nome, né? Porque pode confundir. Então coloca o nome totalmente aleatório, tá? Então aqui eu vou colocar Kayak, que realmente é só simplesmente meu nome mais IA. Feito isso, carreguei todas as imagens, então vocês conseguem ver aqui que são imagens eu com várias expressões, mas com a mesma roupa, né? Mas mesmo assim, vocês vão ver que a gente vai ter um resultado interessante. Aqui na parte de Additional Settings, não precisa mexer em nada, deixa no padrão, e agora eu simplesmente coloco Start. Nesse momento, o que ele vai fazer? A inteligência artificial vai ser treinada com todas essas suas imagens. Ou seja, a gente está fazendo aqui como se fosse um fine tuning para você entender, combinar com o Flux,
vai ser a inteligência artificial que vai ser utilizada para essas imagens. Então, aqui vai levar um tempinho, tá? Leva um certo tempo. Então, vai tomar um café, vai fazer alguma outra coisa e volta. Normalmente leva de mais ou menos uns 20, 30 minutos e vai estar pronto para você utilizar. Você consegue ver exatamente o progresso aqui, ó, onde tem Training Story. Você consegue ver os logs de tudo que está acontecendo, se você for técnico e quiser entender, que simplesmente ele está carregando as imagens e vai começar a fazer o treinamento. Então, volto daqui a pouquinho quando o treinamento estiver pronto. Aqui levou até muito rápido, 10 minutos só, então acho que devia ter algum poder computacional livre. Então, o que você vai fazer? Depois que você treinou, você vai vir aqui em Run Inference e pronto, aqui que a gente vai fazer o nosso prompt. Então, posso fazer aqui, ó. Eu sempre vou ter que colocar exatamente aquela palavra que você selecionou. Então, aqui no meu caso, K-I-A as Superman. Então, vou pedir eu como Superman. Aqui na parte é onde eu posso definir o tamanho da imagem, né? Então, se eu quero enquadrado HD, posso aqui 1024 por 1024, o número de imagens, aqui eu vou pedir 3 imagens, e eu coloco rodar. É importante aqui que o custo é por megapixel, tá? Então, mais ou menos, ó, se você, nessas configurações, ele até coloca aqui, que mais ou menos por $1 eu vou conseguir rodar 30 imagens. Então, vocês veem aqui, ó, a perfeição que ficou, né? Então, ele colocou as 3 imagens, como eu comentei. Viram lá que as minhas imagens eram todas com uma camisa e uma calça jeans. Então, ele acaba sempre trazendo, né, algum desses elementos. Aqui, então, no primeiro, ele trouxe a calça jeans que eu tava, tá? Mas o mais importante é a qualidade da foto, tá? Então, se eu olhar aqui, eu vou até expandir e eu vou dar zoom para vocês verem que é bastante parecido comigo, né? Então, vocês viram que aqui em poucos minutos eu mostrei o quão simples é a gente fazer um clone de imagens perfeitas. Vamos dar uma olhada mais aqui em outras opções, vamos rodar mais algumas vezes. Então agora eu vou pedir eu como um rockstar. Olha que interessante. Como eu não especifiquei um male rockstar, ele trouxe aqui fotos de 2 mulheres e um homem, né? Então olha só, então é super importante isso. Então até ó, falando exatamente aqui, ó, ele colocou eu com o cabelo comprido, tal, mas vocês conseguem ver que, lógico, a imagem está em 1024 por 1024. Se eu pedisse mais, mas eu não recomendo vocês fazerem isso aqui, eu recomendo vocês fazerem outras ferramentas mais baratas para você poder fazer o upscale da imagem e ter imagens melhores. Por Metal Guitar with Tattoos. Vamos ver. Bom, então se você estiver achando interessante, dá o seu like, curte o canal, ajuda bastante a gente a colocar esse conteúdo para mais pessoas. Então, olha lá, aqui ele já colocou exatamente, ó, exatamente o que eu pedi, né? Então, como um guitarrista de metal com tatuagens, é bem interessante. Mas você deve estar falando, poxa, mas como que eu agora consigo imagens mais interessantes, né? Com fundos, mais, de repente, com mais detalhes. Eu criei aqui no ChatGPT, eu vou disponibilizar para vocês, um GPT pronto para melhorar essas imagens. Então, você vai vir aqui, tá? Então, você vai vir aqui, chama prompt de imagens, e de repente eu quero falar assim que eu quero, por exemplo, um palhaço. E ele vai me trazer 5 opções. Então, eu vou pegar, por exemplo, o primeiro, e o que eu tenho que fazer? Eu copio o prompt, volto lá no Flux, colo, e o que eu preciso fazer? Simplesmente agora adicionar aquela palavra. Então, ó, surreal painting of. Aí eu vou pôr K-I-A as a clown e dou o Enter para rodar. Então eu vejo aqui, ó, vou ver, acho que essa aqui que ficou a melhor, né? Que ele exatamente trouxe as minhas características, né, na minha cara aí, mas no formato de um palhaço. E ele colocou exatamente tudo que a imagem falava, que era exatamente num carrossel. Se a gente quiser, a gente pode até olhar aqui, né? Que ele fala, ó, the clown is sitting in a broken carousel horse. Então, mostra exatamente todo o passo aqui. Vamos testar mais alguma outra? Bom, então vamos tentar de novo. Então aqui eu vou, por exemplo, colocar como um bombeiro. Então simplesmente aqui eu venho no ChatGPT, escrevo bombeiro. Eu poderia colocar lá Caio Ia as a firefighter, mas aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, ele já pega com detalhes. Então eu vou pegar esse primeiro,
pegar 2 aqui para a gente ver os resultados. Então, volto lá no Flux. Colo, vou colocar o segundo. Então, a Cyberpunk Kaiya as Firefighter. Vou rodar, vamos ver o que vai dar. Então, ele trouxe aqui, ó, aqui a máscara, mas dá para ver claramente que é a minha face aqui, ó, os meus olhos, a minha sobrancelha, né? Mas teve outros aqui que a gente consegue ver melhor, né? Eu como um bombeiro com um fundo pegando fogo, olha só os detalhes dessa imagem, que impressionante. E vamos testar mais um, só para finalizar aqui. O outro, ó, Cinematic Photograph of Kaiya as a Firefighter. E vou rodar. Olha que legal essa imagem, exatamente eu fazendo um resgate. Acho que essa imagem aqui ficou impressionante para finalizar, né? Eu salvando uma criança aí do fogo. E lógico, como eu comentei, aqui você não tem muito mais detalhes, mas eu recomendo se você quiser aí gerar com mais detalhes, ou na própria ferramenta que vai ter custo, ou existem outras ferramentas que você pode fazer o upscale, ou seja, você pode melhorar essa imagem. Bom, e só para a gente verificar quanto que eu gastei com essas gerações, né? Então eu vou vir aqui em Account, e ele mostra exatamente a duração, né, de todos os meus endpoints, tá? Ele vem aqui, ele mostra tudo, se eu quiser com mais detalhes, output, log, né, tudo que ele fez de geração das 3 imagens. Então, para cada uma das 3 imagens, tá? Eu tive mais ou menos um custo aí, ó, foi 8,37, mais ou menos $2, foi mais ou menos 60 centavos de dólar para gerar todas essas imagens. Aqui, se você vier na aba de Billing, você consegue ver, inclusive, os detalhes, né? Então, aqui, ó, eu gastei 2,63, ou seja, 63 centavos que foram gastos. Em View Charges, aí ele traz todos os detalhes de cada uma das fotos, quanto que usou, quanto que foi, né? Lógico, se você tiver mais detalhes para ver, lógico, se você estiver pensando para revender alguma coisa, então você já faz isso, você faz mais ou menos alguns testes e vê quanto que você vai embutir no seu custo. Bom, como eu comentei, só para fechar esse vídeo, se você quiser, você também pode usar o Fluxlora Portrait Trainer. Se você quiser aí realmente mais imagens mais de close-up, assim, mais próximas, ele é um modelo um pouquinho mais avançado, mas vocês veem que esse que eu usei aqui, que eu mostrei para vocês, já é super suficiente para gerar qualquer tipo de imagem, tá legal? Bom, se você gostou da ferramenta, eu vou deixar o link aqui embaixo e curte o canal, dá o seu like e te vejo no próximo vídeo.